quando percebi que algo precisava mudar. Oi, pessoal! Meu nome é seu nome, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que talvez soe muito familiar. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas houve um período da minha vida em que eu me sentia completamente esgotado. Parecia que, não importava o quanto eu dormisse ou o quanto eu tentasse me motivar, sempre acordava cansado, como se meu corpo e minha mente estivessem travando uma batalha silenciosa contra mim mesmo. Eu trabalhava o dia todo, mal tinha tempo para pausas decentes, e quando chegava em casa à noite, simplesmente desabava no sofá. A TV ligada, o celular na mão, e aquela sensação constante de que eu estava perdendo algo importante, mas eu nem sabia exatamente o que. Eu me via pensando, essa é realmente a vida que eu quero? Será que vai ser assim para sempre? O pior de tudo era a sensação de culpa. Eu sabia que podia fazer mais, que podia ser melhor, mas meu corpo parecia estar dizendo não. Eu mal conseguia acompanhar as demandas do trabalho, quanto mais cuidar de mim mesmo ou aproveitar momentos com amigos e familiares. Era como se eu estivesse preso em um ciclo infinito de cansaço e frustração. E sabe o que é mais engraçado, ou triste, dependendo do ponto de vista? Eu achava que isso era normal, que todo mundo passava por isso, que era só uma fase ruim, e que logo ia passar. Mas, com o tempo, percebi que não era bem assim. Vi pessoas ao meu redor vivendo suas vidas com mais energia, mais disposição, mais felicidade. E eu ali, atolado nessa rotina pesada, sem saber como sair dela. Foi então que decidi que precisava fazer algo. Não dava mais para continuar fingindo que estava tudo bem. Comecei a pesquisar formas de aumentar minha energia e melhorar meu bem-estar. Li artigos, assisti vídeos, conversei com especialistas. Até que encontrei um plano simples que prometia resultados em apenas 7 dias. Confesso que, no início, fiquei cético. 7 dias? Sério? Isso parecia bom demais para ser verdade. Mas, ao mesmo tempo, pensei, e se funcionar? Vale a pena tentar. Então, resolvi colocar esse plano em prática. Não vou mentir, foi desafiador. Muitas vezes, eu queria desistir, voltar para minha zona de conforto e aceitar que essa era minha vida. Mas algo dentro de mim insistia para eu continuar. E o resultado? Bem, é por isso que estou aqui hoje. Para contar para vocês como esses 7 dias transformaram minha rotina, minha saúde e até minha perspectiva sobre a vida. Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, ou simplesmente sem energia para encarar o dia a dia, quero que saiba que você não está sozinho. Eu já estive exatamente onde você está agora. E, se eu conseguir mudar, você também pode. Nos próximos capítulos, vou compartilhar com vocês cada passo desse processo, detalhando tudo o que fiz para recuperar minha energia e bem-estar em apenas uma semana. Fica comigo até o final, porque essa jornada pode ser o primeiro passo para uma versão melhor de você mesmo. O poder de começar o dia certo. Quando eu decidi embarcar nessa jornada de 7 dias, sabia que precisava começar pelo começo, literalmente. E onde mais faz sentido começar se não pela manhã? Afinal, a maneira como você inicia o dia define muito do que vem depois. Infelizmente, minha rotina matinal estava longe de ser saudável ou produtiva. Eu acordava já me sentindo atrasado, corria para o banheiro, tomava um café preto enquanto respondia mensagens no celular e saía de casa praticamente sem respirar direito. Era como se eu estivesse vivendo em piloto automático, sem nenhum momento de conexão comigo mesmo. Foi então que decidi fazer uma mudança radical. Não era nada complicado, mas exigia disciplina, algo que eu não tinha muita certeza se conseguiria manter. Para quem está começando, quero dizer logo, não precisa ser perfeito. O importante é dar pequenos passos consistentes. E foi exatamente isso que fiz nos 2 primeiros dias desse plano. Quer saber como? Vou contar tudo para vocês agora. O primeiro passo: acordar 30 minutos mais cedo. No início, essa ideia me pareceu absurda. Acordar mais cedo? Sério? Eu já acordo cansado. Mas, ao pesquisar sobre o assunto, descobri que as primeiras horas do dia são cruciais para definir seu nível de energia e foco. Então, decidi testar. Coloquei o despertador para tocar 30 minutos antes do horário habitual e, apesar de relutar no primeiro dia,
Quem nunca quis apertar o botão de soneca, me forcei a levantar. Sabe aquela sensação de ter um tempinho extra só para você? Foi exatamente isso que aconteceu. Em vez de pular da cama direto para o caos, eu ganhei alguns momentos preciosos para me organizar mentalmente. Foi como se eu tivesse criado uma bolha de tranquilidade antes do turbilhão do dia começar. No segundo dia, já estava mais fácil, e até gostei da sensação de ter controle sobre meu tempo. O segundo passo: um copo de água morna com limão. Outra coisa que acrescentei à minha rotina foi beber um copo de água morna com limão assim que levantei. Parece simples, né? Mas esse pequeno hábito fez uma diferença enorme. Nosso corpo passa horas sem hidratação durante o sono, e começar o dia reidratando ajuda a acordar o metabolismo e dar um impulso natural de energia. Além disso, o limão tem propriedades que ajudam na digestão e na desintoxicação do corpo. Eu não esperava resultados tão rápidos, mas já no primeiro dia senti uma leveza diferente no meu estômago. Ah, e uma dica importante: não tome café logo de cara. Sei que muita gente depende dessa xícara de café para funcionar, mas, quando você começa o dia com água e limão, percebe que o corpo já entra em um estado mais desperto naturalmente. O café pode vir depois, claro, mas deixe seu organismo trabalhar sozinho por uns minutinhos antes de intervir. O terceiro passo: respiração profunda ou meditação guiada. Agora vamos falar sobre algo que eu nunca imaginei que faria parte da minha vida: meditação. Sempre achei que meditar era para pessoas zen, que têm paciência infinita e vivem em montanhas isoladas. Mas, olha, estou aqui para dizer que qualquer pessoa pode meditar, sim, até você. No primeiro dia, baixei um aplicativo de meditação guiada e segui as instruções. Só 5 minutos. 5 minutos pareciam poucos, mas, honestamente, foi o suficiente para mudar completamente meu estado de espírito. Eu me sentei na cama, fechei os olhos e foquei apenas na minha respiração. Inspirei profundamente pelo nariz, expirei lentamente pela boca. Parece simples, mas, quando você faz isso com intenção, algo mágico acontece. A mente começa a se acalmar, o coração desacelera e você se conecta com o presente. No segundo dia, já estava mais confortável com a prática e até consegui estender para 7 minutos. Aquela sensação de urgência e ansiedade que costumava me acompanhar pela manhã começou a diminuir aos poucos. Os resultados nos primeiros 2 dias. Você deve estar pensando: ok, mas essas mudanças realmente funcionaram? A resposta curta é: sim. Já no final do primeiro dia, notei que estava mais calmo e menos reativo às situações do cotidiano. No segundo dia, percebi algo ainda mais interessante. Eu me sentia mais focado e produtivo. Não era como se eu tivesse virado uma máquina de energia, mas havia uma diferença clara. Era como se eu tivesse dado ao meu corpo e mente o espaço necessário para funcionar melhor. E sabe o que mais me surpreendeu? Essas mudanças não foram difíceis de implementar. Sim, eu precisei ajustar meu horário de sono para acordar mais cedo, mas isso também acabou sendo positivo. Dormi mais cedo, evitei ficar no celular antes de dormir e, consequentemente, acordei mais descansado. Tudo começou a se encaixar. Por que isso funciona? Se você está se perguntando por que esses hábitos simples fazem tanta diferença, vou explicar brevemente. Quando você acorda mais cedo, dá ao seu cérebro tempo para se preparar antes de enfrentar as demandas do dia. Beber água logo ao levantar hidrata seu corpo e ajuda a eliminar toxinas acumuladas durante a noite. E a meditação ou respiração profunda? Elas ativam o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por reduzir o estresse e promover relaxamento. Juntos, esses 3 hábitos formam uma base sólida para aumentar sua energia e bem-estar. Um convite para você. Agora, quero que você pense: será que esses hábitos podem funcionar para você também? Não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com um deles. Talvez beber água com limão ou dedicar 5 minutos para respirar profundamente. Depois, vá adicionando os outros conforme se sentir confortável. Lembre-se, o objetivo não é ser perfeito, mas sim criar pequenas mudanças consistentes que vão se acumulando ao longo do tempo. A conexão entre corpo e mente. Nos primeiros 2 dias, eu já havia notado pequenas melhorias na minha rotina matinal. Acordar mais cedo,
Beber água com limão e praticar meditação guiada começaram a criar uma base sólida para o meu dia. Mas sabia que ainda faltava algo importante: cuidar do meu corpo físico e da minha alimentação. Até então, eu vivia no piloto automático quando o assunto era movimento e comida. Minha rotina era basicamente sentar por horas seguidas no trabalho, comer qualquer coisa rápida e processada durante o almoço, e voltar para casa sem energia para sequer pensar em exercícios. Foi nos terceiro e quarto dias que decidi enfrentar esse desafio de frente. Sabia que não podia continuar ignorando a importância de mover meu corpo e nutri-lo adequadamente. Então, coloquei em prática algumas estratégias simples, mas poderosas, que prometiam transformar minha disposição física e mental. E sabe o que? Elas realmente funcionaram. Vou contar tudo para vocês agora, passo a passo. Movimentando o corpo. Por que isso é tão importante? Vamos começar pelo movimento físico. Sei que muita gente, inclusive eu, tem uma relação complicada com exercícios. Quando pensamos em malhar, logo vem à mente aquelas imagens de academias lotadas, corredores suando em esteiras e pessoas levantando pesos enormes. Parece intimidador, né? Mas aqui vai um segredo: você não precisa fazer nada disso para se sentir melhor. No terceiro dia, decidi começar com algo simples: caminhadas curtas ao ar livre. Eu sei, parece básico demais, mas ouça isso. Estudos mostram que caminhar regularmente pode melhorar sua saúde cardiovascular, aumentar seus níveis de energia e até mesmo reduzir o estresse. Além disso, sair para caminhar me deu a oportunidade de desconectar das telas e me conectar com a natureza, algo que eu não fazia há muito tempo. Minha meta inicial foi caminhar apenas 15 minutos durante o almoço. No início, confesso que foi difícil. Eu estava acostumado a comer rápido enquanto respondia e-mails ou assistia vídeos no celular. Mas, no terceiro dia, resolvi experimentar algo diferente. Peguei meu lanche leve, fiz uma breve refeição e, depois, saí para uma caminhada tranquila perto do meu local de trabalho. No começo, senti aquele incômodo de quem está tentando algo novo. Mas, aos poucos, percebi como o ar fresco e o movimento começavam a me energizar. Ao final da caminhada, eu me sentia incrivelmente mais leve e focado. Era como se tivesse limpado minha mente de todas as preocupações acumuladas. No quarto dia, repeti a mesma rotina e até consegui prolongar a caminhada para 20 minutos. A diferença foi impressionante. Eu voltei ao trabalho mais produtivo, com ideias mais claras e uma sensação geral de bem-estar. E sabe o melhor? Você não precisa ser um atleta para começar. Não importa onde você está hoje. Todos podem se beneficiar de um pouco de movimento. Se caminhar não é sua praia, tente alongamentos leves, yoga ou até dançar ao som de suas músicas favoritas. O importante é encontrar algo que você goste e que possa incorporar à sua rotina de forma consistente. Alimentando o corpo. O combustível que sustenta nossa energia. Agora, vamos falar sobre algo igualmente importante: a alimentação. Durante anos, eu mal prestava atenção no que colocava no prato. Meu cardápio girava em torno de fast food, snacks processados e cafés para manter a energia artificialmente alta. Resultado: eu me sentia inchado, cansado e constantemente desmotivado. No terceiro dia, decidi dar uma pausa nesses hábitos nocivos e investir em escolhas mais saudáveis. Aqui estão algumas mudanças que implementei. 1. Substituir lanches processados por opções naturais. Em vez de pegar um pacote de salgadinhos ou biscoitos no meio da tarde, eu trouxe frutas frescas de casa. Bananas, maçãs e morangos se tornaram meus novos melhores amigos. Além de serem deliciosos, eles fornecem energia natural e são ricos em nutrientes. 2. Adicionar mais vegetais às refeições. Comecei a incluir mais verduras e legumes nas minhas refeições principais. Saladas coloridas, brócolis cozidos no vapor e cenouras raladas se tornaram parte do meu prato diário. Esses alimentos não só são ricos em vitaminas e minerais, como também ajudam a manter o corpo hidratado e funcionando bem. 3. Reduzir o consumo de cafeína. O café. Ele era meu companheiro inseparável durante anos. Mas, com o tempo, percebi que ele estava me deixando mais ansioso e dependente. No terceiro dia, decidi limitar meu consumo a apenas uma xícara pela manhã e substituir outras doses por chás naturais, como chá verde ou camomila. Foi uma mudança sutil,
mas que fez toda a diferença. No quarto dia, já estava mais adaptado a essas mudanças. Sentia menos vontade de recorrer a alimentos ultraprocessados e mais disposição para preparar refeições equilibradas. Claro, nem sempre foi fácil. Houveram momentos em que bateu aquela vontade louca de comer algo industrializado, mas me lembrava dos benefícios que essas escolhas estavam trazendo para minha saúde e energia. Os resultados que mudaram minha rotina. Você deve estar se perguntando: essas mudanças realmente fizeram diferença? Sim, e posso garantir que elas foram surpreendentes. No final do terceiro dia, notei que minha energia estava mais estável ao longo do período. Não tinha aquelas quedas repentinas de cansaço que costumavam me atingir à tarde. No quarto dia, percebi algo ainda mais interessante. Eu estava me sentindo mais positivo e otimista. Parecia que meu humor estava diretamente conectado ao que eu estava consumindo e ao quanto eu estava me movimentando. Além disso, senti uma melhora significativa na minha clareza mental. As caminhadas curtas e os ajustes na alimentação pareciam estar trabalhando juntos para manter meu cérebro afiado e focado. Era como se eu tivesse criado um ciclo virtuoso. Movimento e alimentação saudável geravam mais energia, e essa energia me motivava a continuar com esses hábitos. Por que isso funciona? Se você está se perguntando por que essas mudanças têm tanto impacto, vou explicar brevemente. Nosso corpo funciona como uma máquina que precisa de combustível adequado para operar bem. Quando nos movimentamos, promovemos a circulação sanguínea, liberamos endorfinas, os hormônios da felicidade, e fortalecemos nossos músculos e articulações. Já a alimentação saudável fornece os nutrientes necessários para manter nosso metabolismo funcionando corretamente, além de evitar picos e quedas de energia causados por alimentos processados e açúcares refinados. Quando combinamos movimento e alimentação balanceada, criamos uma sinergia poderosa que beneficia tanto o corpo quanto a mente. É como dar ao seu sistema interno um upgrade completo. Um convite para você. Agora, quero te convidar a experimentar essas mudanças por conta própria. Não precisa ser perfeito desde o início. Comece com algo pequeno, talvez uma caminhada curta ou trocar um lanche processado por uma fruta. Depois, vá adicionando outros hábitos conforme se sentir confortável. Lembre-se, o objetivo não é ser radical, mas sim criar pequenos ajustes que se tornem parte da sua vida cotidiana. Aprendendo a relaxar para viver melhor. Chegamos ao quinto dia da minha jornada de 7 dias, e até então eu já havia notado algumas mudanças significativas. Minha rotina matinal estava mais leve, eu me movimentava mais durante o dia e minha alimentação começava a refletir escolhas mais saudáveis. Mas ainda havia algo que precisava ser abordado: o estresse e o sono. Esses dois fatores andam de mãos dadas, e ambos têm um impacto enorme na nossa energia e bem-estar geral. Durante anos, eu negligenciei essas áreas, achando que era normal estar sempre cansado, ansioso ou dormir mal. Mas foi nos dias 5 e 6 que decidi enfrentar esses desafios de frente. Vou compartilhar com vocês como foi essa experiência, passo a passo, e como esses pequenos ajustes transformaram minha vida. Se você também se sente sobrecarregado pelo estresse ou sofre com noites de sono agitadas, este capítulo é especialmente para você. Underline, 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 underline. Gerenciando o estresse. Como recuperar o controle? Vamos começar falando sobre o estresse. Para mim, ele era como um visitante indesejado que nunca ia embora. Eu acordava estressado, trabalhava estressado e voltava para casa, ainda estressado. Parecia que eu estava preso em um ciclo interminável de preocupações e tensões. No quinto dia, decidi que precisava encontrar maneiras de aliviar esse peso emocional. Uma das primeiras coisas que fiz foi reservar 10 minutos por dia para praticar mindfulness. Você já ouviu falar disso? Mindfulness é basicamente a prática de estar presente no momento atual, sem julgamentos. Pode parecer simples, mas, quando você realmente se dedica a isso, os resultados são surpreendentes. No início, achei que seria difícil. Sentar em silêncio por 10 minutos parece fácil, certo? Errado. Minha mente estava cheia de pensamentos aleatórios,
preocupações com o trabalho, lembranças de conversas passadas. Tudo girava como um turbilhão. Mas, aos poucos, fui aprendendo a reconhecer esses pensamentos sem me apegar a eles. Comecei a usar um aplicativo de meditação guiada. Existem vários gratuitos disponíveis. E, com o tempo, percebi que conseguia me concentrar mais facilmente. Além da meditação, implementei outra técnica poderosa: escrever. No 6º dia, comecei a dedicar alguns minutos antes de dormir para escrever um diário de gratidão. Simplesmente anotava 3 coisas pelas quais eu era grato naquele dia. Às vezes eram grandes conquistas, como ter terminado um projeto importante. Outras vezes, eram pequenas vitórias, como ter caminhado 15 minutos ou trocado um lanche processado por uma fruta. Esse hábito me ajudou a mudar minha perspectiva. Em vez de focar nas coisas que estavam dando errado, eu comecei a valorizar as pequenas alegrias do dia a dia. Outra estratégia que adotei foi aprender a dizer não. Confesso que isso foi difícil para mim. Sempre fui aquele tipo de pessoa que quer agradar todo mundo, aceitar convites extras no trabalho e assumir mais responsabilidades do que deveria. Mas, no 6º dia, percebi que isso estava contribuindo diretamente para meu estresse. Decidi estabelecer limites claros. Se algo não era absolutamente necessário ou prioritário, eu dizia educadamente que não podia fazer. Foi libertador. Underline, 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 underline. Melhorando o sono. O segredo para mais energia. Agora, vamos falar sobre algo que muita gente subestima: o sono. Durante anos, eu achava que dormir pouco era sinal de produtividade. Quanto menos eu dormisse, mais eu conseguiria fazer, certo? Errado novamente. Descobri que uma boa noite de sono é essencial para recarregar nossas energias físicas e mentais. No 5º dia, decidi implementar algumas mudanças na minha rotina noturna para melhorar a qualidade do meu descanso. A primeira coisa que fiz foi criar um ritual de sono. Antes, eu costumava ficar no celular até o último minuto, rolando pelas redes sociais ou assistindo vídeos. Isso deixava minha mente hiperativa e dificultava o relaxamento. No 5º dia, mudei completamente essa rotina. 1 hora antes de dormir, desliguei todos os eletrônicos. Em vez disso, comecei a ler um livro leve ou ouvir músicas calmas. Também diminuí a iluminação do ambiente para sinalizar ao meu cérebro que era hora de relaxar. Outro ajuste importante foi evitar alimentos pesados ou cafeína à noite. Eu costumava jantar tarde e, muitas vezes, comia alimentos gordurosos ou picantes que dificultavam minha digestão e me deixavam desconfortável. No 6º dia, passei a fazer refeições mais leves e cedo, garantindo que meu corpo tivesse tempo suficiente para processar tudo antes de dormir. E sabe o que mais fez diferença? Criar uma rotina consistente. Nos últimos 2 dias, me forcei a ir para a cama no mesmo horário todas as noites e acordar no mesmo horário todas as manhãs. Sim, até nos fins de semana. Parece rígido, mas essa regularidade ajudou meu corpo a se ajustar a um ritmo natural de sono. No final do 6º dia, já estava dormindo profundamente e acordando revigorado. Underline, 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 underline. Os desafios que enfrentei e como superei. Sei que pode parecer que tudo correu perfeitamente, mas quero ser honesto, enfrentei desafios. No 5º dia, por exemplo, achei difícil desligar o celular antes de dormir. Meu cérebro estava acostumado a consumir informações até o último minuto, e aquela sensação de perder algo era forte. Mas, ao invés de sucumbir, coloquei meu celular em outro cômodo e substituí por atividades relaxantes, como ler ou ouvir música suave. Quando percebi, já estava dormindo antes mesmo de perceber. Já no 6º dia, a tentação de trabalhar até tarde foi grande. Tinha um projeto importante para entregar, e pensei em sacrificar algumas horas de sono para terminar. Mas algo dentro de mim disse: não. Você precisa priorizar seu descanso. Então, estabeleci um horário limite para parar de trabalhar e segui meu ritual de sono. No dia seguinte,
Notei que minha produtividade foi muito maior porque eu estava descansado e focado. Underline, 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 underline. Os resultados que mudaram minha rotina. Você deve estar se perguntando: essas mudanças realmente fizeram diferença? Sim, e posso garantir que elas foram incríveis. No final do 5º dia, percebi que estava mais calmo e menos reativo às situações do cotidiano. No 6º dia, notei que meu sono estava mais profundo e restaurador. Acordava sem sentir aquela sensação de cansaço acumulado, como se meu corpo tivesse finalmente encontrado um ritmo natural. Além disso, senti uma melhora significativa no meu humor e na minha capacidade de lidar com pressões externas. Era como se eu tivesse criado um escudo contra o estresse, algo que eu nunca havia experimentado antes. Dormir melhor também me ajudou a manter os outros hábitos que havia adotado nos dias anteriores. Acordar cedo, me movimentar mais e comer de forma equilibrada. Underline, 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 underline. Por que isso funciona? Se você está se perguntando por que essas mudanças têm tanto impacto, vou explicar brevemente. Nosso corpo e mente funcionam como um sistema integrado. Quando estamos estressados, liberamos hormônios como cortisol, que podem prejudicar nosso sono, nosso humor e nossa saúde física. Ao praticar técnicas de relaxamento e criar uma rotina de sono consistente, estamos ajudando nosso corpo a se recuperar e se preparar para os desafios do dia seguinte. O sono, em particular, é essencial para processar memórias, regular emoções e restaurar nossas energias. Quando dormimos bem, nosso cérebro funciona melhor, nossa imunidade aumenta e nossa disposição geral melhora. É como dar ao seu corpo o descanso que ele merece para performar no máximo de sua capacidade. Underline, 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 underline. Um convite para você. Agora, quero te convidar a experimentar essas mudanças por conta própria. Não precisa ser perfeito desde o início. Comece com algo pequeno. Talvez desligar o celular 1 hora antes de dormir ou reservar 5 minutos para praticar mindfulness. Depois, vá adicionando outros hábitos conforme se sentir confortável. Lembre-se, o objetivo não é ser radical, mas sim criar pequenos ajustes que se tornem parte da sua vida cotidiana. Os resultados que mudaram minha perspectiva. Finalmente chegamos ao último dia dessa jornada de 7 dias. E, antes de contar como foi esse momento final, quero te fazer uma pergunta. Já parou para pensar no poder que pequenas mudanças podem ter na sua vida? Eu sempre achei que transformações significativas exigiam grandes esforços ou sacrifícios enormes. Mas essa experiência me provou justamente o oposto. Às vezes, tudo o que precisamos é de um plano simples, consistente e voltado para cuidar de nós mesmos. E foi exatamente isso que fiz nesses 7 dias. No 7º dia, acordei com uma sensação diferente. Não era apenas a energia renovada ou o corpo mais leve, era algo maior, como se eu tivesse recuperado uma parte de mim que estava perdida há muito tempo. Foi um momento de clareza e gratidão, e eu quero compartilhar cada detalhe disso com vocês agora. Se você está acompanhando essa história até aqui, prepare-se. Este capítulo é sobre celebração, aprendizado e o começo de uma nova fase. Underline, 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 underline. O 7º dia. Um momento de reflexão. Acordei cedo, como vinha fazendo desde o 1º dia. Mas, desta vez, não foi por obrigação ou disciplina. Foi porque meu corpo parecia estar pedindo isso naturalmente. Tomei meu copo de água morna com limão enquanto observava o nascer do sol pela janela. Era como se eu estivesse vendo o mundo com novos olhos, percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. Essa cena simples, o céu mudando de cor, o som dos pássaros, me encheu de uma sensação de paz que eu não sentia há anos.
Depois, segui minha rotina matinal, meditação guiada, alongamentos leves e uma caminhada tranquila. Cada passo que eu dava parecia ser mais leve, como se eu estivesse caminhando em direção a uma versão melhor de mim mesmo. Durante esses momentos, me peguei refletindo sobre tudo o que havia mudado nos últimos 6 dias. Lembrei-me de como, no início, eu estava completamente esgotado, preso em um ciclo de cansaço e frustração. Lembrei-me das dificuldades que enfrentei ao tentar implementar novos hábitos, desde desligar o celular antes de dormir até resistir à tentação de alimentos processados. Mas também lembrei-me das pequenas vitórias. A primeira caminhada, a primeira noite bem dormida, o primeiro diário de gratidão. Cada um desses momentos me trouxe um pouco mais perto da pessoa que sou hoje. Underline, 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 underline. Os resultados surpreendentes. Quando parei para avaliar os resultados desses 7 dias, fiquei impressionado com o impacto que essas mudanças simples tiveram na minha vida. Aqui estão algumas das maiores transformações que notei. Mais energia ao longo do dia. Antes, eu mal conseguia atravessar a manhã sem sentir cansaço. Agora, minha energia estava estável e constante, permitindo que eu fosse produtivo sem aquelas quedas repentinas de disposição que costumavam me atingir. 2. Melhora no humor e na resiliência. Meu estado emocional também mudou drasticamente. Eu me sentia mais positivo, menos reativo a situações estressantes e mais capaz de lidar com desafios de forma calma e racional. 3. Sono restaurador. Dormir profundamente todas as noites se tornou algo natural. Acordava revigorado, como se meu corpo tivesse finalmente encontrado o equilíbrio necessário para funcionar bem. 4. Conexão comigo mesmo. Talvez o maior ganho tenha sido a reconexão comigo mesmo. Praticar mindfulness, escrever um diário de gratidão e me movimentar regularmente me ajudaram a redescobrir quem eu era e o que realmente importava para mim. Esses resultados não foram apenas físicos ou mentais. Eles foram profundos e duradouros. Era como se eu tivesse limpado uma janela suja, permitindo que a luz entrasse novamente na minha vida. Underline, 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 underline. O que aprendi com essa jornada? Além dos resultados visíveis, essa experiência me ensinou algumas lições valiosas que quero compartilhar com vocês. Pequenos passos geram grandes mudanças. Não é necessário fazer grandes transformações de uma só vez. Muitas vezes, são as pequenas ações consistentes que criam um maior impacto ao longo do tempo. 2. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é necessidade. Durante anos, achei que priorizar minha saúde e bem-estar era egoísta ou desnecessário. Mas agora entendo que, se não cuidarmos de nós mesmos, não conseguiremos cuidar de mais nada. Nem de nossos relacionamentos, nem de nossos projetos, nem de nossos sonhos. 3. A jornada nunca termina. Embora esses 7 dias tenham sido incríveis, sei que ainda há muito trabalho a ser feito. A chave para manter essas mudanças é continuar praticando esses hábitos todos os dias, ajustando-os conforme necessário. Underline, 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 underline. Convite para continuar a jornada. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar. Assistir a essa história até o fim é um sinal de que você está pronto para começar sua própria transformação. Mas quero deixar algo claro. Essa jornada de 7 dias não é um fim em si mesma. Ela é apenas o início de algo maior. Você pode começar hoje mesmo. Escolha um hábito, qualquer um, e experimente por 7 dias. Pode ser acordar mais cedo, beber mais água, caminhar durante o almoço ou desligar o celular antes de dormir. Não precisa ser perfeito. O importante é começar. E sabe o que mais? Você não precisa fazer isso sozinho. Deixe um comentário abaixo contando como foi sua experiência. Compartilhe suas vitórias, seus desafios e suas dúvidas. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas que se apoiam e se inspiram mutuamente a viver melhor.
Underline, 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 underline. Minha mensagem final para você. Antes de encerrar, quero deixar uma mensagem pessoal para você. Sei que, às vezes, a vida parece pesada demais. Parece que não há tempo suficiente, energia suficiente ou força suficiente para dar conta de tudo. Mas quero que saiba que você tem dentro de si todo o potencial necessário para mudar sua realidade. Tudo começa com uma escolha. A escolha de cuidar de si mesmo, de priorizar seu bem-estar e de acreditar que dias melhores estão por vir. Essa jornada de 7 dias foi apenas o primeiro passo para mim. Hoje, continuo aplicando esses hábitos no meu dia a dia, e os resultados têm sido incríveis. E sei que você também pode alcançar isso. Então, não desista. Continue tentando, continue ajustando e, acima de tudo, continue acreditando em você mesmo. Muito obrigado por acompanhar essa história até o fim. Espero que ela tenha tocado seu coração e inspirado você a dar o próximo passo na sua jornada. Lembre-se, o poder de transformar sua vida está nas suas mãos. Você consegue.